Olá, boa noite. Meu nome é Érica. Nós estamos aqui na reunião do projeto Débora, sobre a coordenadoria da Débora Pinhata. É um prazer poder estar falando com vocês no mês de março de 2025. Não sei aí em que tempo você vai estar ouvindo essa mensagem, mas que Deus possa falar no seu coração da mesma forma que no momento que está sendo gravado. Hoje nós vamos falar a respeito da mulher samaritana, que está lá em João, capítulo 4. No capítulo 3, se você para estudar um pouquinho, você vai ver que no capítulo 3 ele fala a respeito da conversão de Nicodemos. Nicodemos era um homem letrado, era um homem muito importante, mas que não entendeu ali o significado quando Jesus fala para ele que ele precisava nascer de novo, né? De certa forma, ele perguntou: será que eu preciso entrar novamente na barriga da minha mãe? E a mulher samaritana, de igual modo, ela também não entendeu. Mas é um tema, é um texto grande, eu vou aumentar a velocidade aqui da minha leitura, mas eu quero ler, porque às vezes quem vai fazer esse estudo, quando ele estiver gravado, ou às vezes até hoje, às vezes não tem o conhecimento, a familiaridade com esse texto, por isso que eu quero ler, tá? Eu vou ler rápido, mas é para a gente estar atenta aí e Deus poder ministrar. Capítulo 4 do livro de João. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus ele não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se falavam entre eles aí, os samaritanos e judeus. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é e quem te pede, dá-me de beber, tu lhe darias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, e que assim seus filhos e os seus gados? Afirmou-lhe Jesus: Quem bebe desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água então, para que eu não tenha mais que voltar aqui para buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Eu não tenho marido. E aí Jesus disse: Bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes e esse com quem agora você está, não é teu de verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que o Senhor é profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para serem seus adoradores. Deus é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou. Eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela?
Quanto a mulher, deixou correndo o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, à cidade e vieram ter com ele. Que tema importante, né? Que tema rico, quanta coisa aí nós temos a aprender com esse tema. A mulher samaritana. As pessoas opa, as pessoas indistintamente precisam ouvir das boas novas da salvação e do evangelho da graça. Muitas vezes nós acabamos escolhendo ali quem nós vamos falar, quem está preparado para ouvir do evangelho. Por exemplo, como eu comecei dizendo a respeito de Nicodemos, que está lá em João capítulo 3, ele era um judeu rico, ele era culto, ele era um mestre, ele era um fariseu, ele era um membro do sinédrio. Já a mulher samaritana, ela era quem? Uma mulher inculta samaritana, ele judeu, ela samaritana. Ela era uma mulher, ela era inculta e ela vivia o quê? Uma vida imoral. Então, o cenário, se a gente para pegar aí, eu vou explicar um pouquinho, né, dando um pano de fundo para vocês a respeito do que se trata aqui, né? O cenário dessa passagem é que os fariseus, começa aí todo o texto, né, dizendo que eles estavam perguntando para Jesus quem é que batizava mais, né? Se era Jesus ou se era João. Os fariseus, eles viviam uma religiosidade. Era como se fossem pessoas assim que ficam falando e criticando, fofocando, só querendo atacar. E eles estavam ali querendo discutir. E eles, quando Jesus veio, eles saíram e perguntaram isso para Jesus. Jesus não deu muita é, interesse, não deu muita bola para eles. E Jesus, daí, ele estava em Judeia, ele foi a caminho de Galileia. A gente pode ver no texto aqui, se a gente parar para examinar, no capítulo 4, nós podemos ver que o texto disse que era necessário o quê? Jesus passar por ali. O texto usa necessário. Isso nós aprendemos o quê? Que Jesus sabe o que é realmente necessário para as nossas vidas ou não. Porque Jesus sabia que era necessário ele passar por ali, porque ali ele encontraria aquela mulher. Os estudiosos dizem que havia três caminhos para as pessoas irem de Judéia até Samaria, de Judéia até Galiléia, né? E aí, esse que Jesus escolheu era o caminho mais curto, mas também era o caminho mais perigoso. As pessoas evitavam de passar por ali. Porém, já estava ali na agenda dos céus, assim como a minha vida, a sua vida já tem coisas programadas, já tem coisas que estão ali na agenda dos céus. Então, o que que a gente aprende já aí o primeiro ponto? Solte o controle da sua vida, porque Jesus sabe o que é melhor para você. Às vezes dói, às vezes a gente fica segurando no controle e a gente impede de que Jesus faça com que a gente cresça, né? Então havia o quê? A gente entende que era uma mulher que ela era rejeitada. O ponto principal aqui da história é que Jesus ele vem, ele fala do pecado dela, né? Onde ele fala que ela tinha 5 casamentos e o marido com quem ela vivia agora era o seu amante. Então Jesus ele vem, ele quebra preconceitos, né? Muitas vezes a gente relativiza, né, a forma, a verdade, tem que ser feito dessa forma, tem que ser feito assado, né? Nós engessamos métodos, a gente acha que só aquilo, daquela forma, é que vai dar certo. E Jesus, a gente aprende aí que Jesus não é aquele robô, né? É, não é aquele robô parado. Jesus, ele quebra protocolos e isso é maravilhoso, né? Outra parte legal que a gente aprende aqui desse texto, que na cidade de Sicar era uma cidade distante, onde Jesus tinha pedido para que os seus discípulos fossem comprar comida, fossem comprar pão, né? Imaginemos assim. Essa cidade de Sicar, ela era conhecida como a cidade dos bêbados. E nela, o judeu, ele não comia do pão do samaritano. Então diziam, né, os judeus, eles diziam que o samaritano era imundo. Os dois povos, samaritano e judeus, eles não tinham comunhão nenhuma. E Jesus pega e fala: vão lá comprar pão lá em Sicar. Jesus quebra um outro protocolo, né? Então aí a gente aprende o quê? Que Jesus, ele tem todo o interesse de que ele parou, de que ele mudou todo, né? O interesse dos céus, na verdade, né?
para quebrar todos os protocolos, mas para restaurar os relacionamentos. Ele quebra o bloqueio da comunicação entre o judeu e os samaritanos, né? Então, assim, hoje, uma outra lição que eu já tiro aqui, né? Busque ser usada por Deus como uma ponte de reconciliação e barreiras. Às vezes, se ainda há alguém que você precisa pedir perdão, é tempo de pedir. Se há alguém na família, né, que às vezes a gente ainda está com o coração fechado, é tempo de colocar isso diante do Senhor. A gente tem pressa, né? Hoje em dia a gente não pode mais estar pensando, aquele fulano. Não. Eu penso assim, o que eu tenho que ser, o que eu tenho que ser fazer. Isso tem que ser feito. E a gente vai vivendo dessa forma, né? Então, assim, se às vezes a gente aí está com o coração bloqueado, né? Jesus não vai conseguir trabalhar nele. Então, assim, Jesus ele vem para restaurar, mas a gente precisa abrir. Então, uma questão importante aí que a figura da mulher naquela época, ela não podia falar em público, com qualquer que seja que fosse o homem. Agora, imagine uma mulher de procedência duvidosa, né? Imagino que ali todos sabiam que tipo de vida aquela mulher tinha. E aí Jesus, ele vai, ele se senta e ele conversa com aquela mulher. Então imagina até os discípulos, né, que quando eles voltaram lá com a comida, até eles se surpreenderam. O texto fala que eles se assustaram. Mas a gente pode aprender o quê? Que ela era imoral, mas Jesus é sensível. No versículo 7, a gente também entende aqui que Jesus ele despertou a simpatia da mulher quando ele chegou e pediu água, né? Se a gente parar para pensar, Jesus é um mestre, ele tem todo o poder. Eu imagino que acho que se ele fizesse assim com a mão, a água subiria assim, né? Igual aquele soufflé de antigamente, né? Viria assim, eu fico imaginando. Mas a gente aprende aqui, né? Que ele vira e ele pede, né? A gente aprende aqui que Jesus, ele evangeliza de uma forma leve, onde quer que as pessoas estejam, né? Às vezes a gente chega e a gente vai, ai, nossa, olha, fulano, fui na casa daquele irmão, tinha um quadro de alguma coisa, eu já falei para ele, ó, esse quadro aí, o diabo tá por trás dele, né? E às vezes a gente vai indo e a gente afasta um familiar daquele irmão que estava junto, que estava ouvindo, então a gente precisa ser mais leve, né? Aprender com Jesus que ele é doce, né? Que ele é simpático, que ele é amável, né? No versículo 9, a gente também aprende o quê? Que como ela vem e fala, como, né? Tu que é um judeu me pede água, né? Jesus, ele veio, outro preconceito que ele rompeu, que foi o preconceito racial, né? E no versículo 11, se a gente parar para ver, Jesus, ele desperta a curiosidade dela quando ele diz, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede, né? Se ela pedisse, ele fala, né? Ele lhe daria a água viva. Então, assim, muitas vezes, aqui o que eu aprendo, uma lição muito gostosa que eu tiro, que mais me fez refletir, né? O conhecimento que a gente tem, ele precisa nos conduzir a um relacionamento. E um relacionamento de intimidade, né? A gente percebe o quê? Que essa mulher, ela tinha conhecimento, ela sabia da lei, né? Quando você vê, ela começa a falar da lei daqui, da lei de lá, né? As instruções de adoração, ela sabia a respeito dos mandamentos, né? Ela sabia a respeito da expectativa da chegada do Messias, né? Contudo, ela não tinha intimidade com Jesus, nenhuma. Ela sabia sobre o poço de Jacó, mas ela não conhecia da fonte. Ela sabia onde era o lugar da adoração, mas ela não era uma adoradora. Ela sabia que o Messias viria, mas ela não o reconheceu. O conhecimento é a porta para o relacionamento, mas é a chave, né? E o conhecimento, ele é o quê? A chave para a intimidade. Então, por isso que eu falo, essa é a parte que mais me tocou. Porque às vezes a gente está aí, dia a dia, caminhando com Jesus, né? A gente sabe, a gente vai na igreja, a gente escuta, a gente louva, mas na hora ali, que é no tete a tete mesmo, que a gente tem que sentar e falar, Senhor, a casa caiu. E agora, Jesus?
né? A gente não tem intimidade, a gente vai se desesperar. E muitas vezes tem gente que até larga, né? Vira as costas para Jesus, porque fala, não me conformo, né? Puxa vida, agora que deveria ter sido atuado, né? No outro estudo do mês passado, eu falei a respeito de que o meu filho estava aguardando, né, para ser chamado no exército e eu não tinha movido nenhuma palha para tirá-lo, né, das 6 vezes que ele foi. E ele pegou o exército. E aí eu paro agora, eu falo, puxa vida, quando ele pegou e quando ele foi, as 3 semanas, e quando ele veio, ele fala, mãe, me tira daqui. Imagina eu ali lendo meu WhatsApp, mãe, me tira daqui. O meu coração parece que ia saltar fora do peito, né? Me doeu a minha alma doía, uma sensação horrorosa, horrível. Mas eu dizia, Senhor, né? Eu sei que o Senhor está no meio de tudo isso. Não é possível, no momento de tanta fidelidade nossa, de busca de tanta obediência, um menino neste momento sofrer. Né? E o Senhor foi rápido e já demonstrou de um dia para o outro. Davi já falou: Mãe, eu quero ficar. Eu tenho um plano aqui, Deus tem um propósito na minha vida, porque ele ficou muito feliz que um menino do nada, como ele falou, né? Do nada, um menino veio perguntar se ele sabia falar, porque acho que lá no exército, nesses primeiros meses, né, é muito é muito rígido, né? O excesso, né, de disciplina e de hierarquia vem para quebrar mesmo o cordão umbilical. Eles falaram isso numa reunião apresentada aos pais. E acho que todo mundo meio que ficou desesperado junto ali, né? E um menino veio, olhou para ele e falou, perguntou se ele sabia falar de Jesus, como se dissesse: Você tem água para eu beber? Coisa linda, né? Da gente parar e às vezes a gente acha, né, que Jesus está alheio aos nossos sofrimentos. Às vezes Jesus está alheio ao nosso filho que está afastado da igreja. Às vezes Jesus está alheio ao nosso matrimônio que está terrível, né? Está explodindo e a gente está como se não suportasse mais. E às vezes a gente está só por obediência e dizendo: Senhor, se o Senhor não restaurar, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Jesus não está alheio. Não perca a sua intimidade com o Senhor, porque Ele está ali. Ele sabe que você precisa da água e Ele tem essa água. Então não desista. Não deixe que nada esmoreça o seu coração. Amém? No versículo 12, ele fala também, né, quando Jesus ele pergunta, ele fala, olha, se você soubesse, né, quem está aí te pedindo essa água, eu sei que eu poderia te dar água. E aí ela fala, mas como assim? Ela não entende. Igual Nicodemos, né? Nicodemos não entendeu no versículo 3, no capítulo 3. Ele fala assim, ela fala, mas o poço é fundo, né? Aqui como que o senhor vai tirar? O senhor não tem um cântaro, né? Como se ela dissesse, o senhor não tem uma corda para entrar, né? E aqui Jesus ele faz aí um paralelo com a vida dela. O significado de poço, os estudos dizem que é freado, é como se fosse freado, por isso que vem a palavra lençol freático, né? E a vida dela, Jesus, ele vem e ele traz ali essa questão de poço, porque ele fala, a vida dela estava freada, né? Ele é a fonte que não é freada. Então, Jesus, ele era muito maior que todo aquele poço, né? Então, no versículo 13 ao versículo 15, a gente pode entender também que Jesus ensina sobre a necessidade de que quem beber aquela água nunca mais terá sede. Como a vida de Nicodemos, nem ele nem ela entenderam, né? Ele um homem muito culto, ela uma mulher inculta, né? Ele uma pessoa importante no sinédrio, ela uma mulher imoral. Nenhum dos dois entenderam. Por quê? Porque a mensagem de Deus, ela se discerne espiritualmente, né? Ela só pensou o quê? No trabalho que daria para Jesus pegar aquela água, né? Então, aqui de uma forma maravilhosa, Jesus ele vem, ele ensina que as coisas do mundo não satisfazem a alma. E eu quero repetir para você, as coisas do mundo não satisfazem a sua alma, irmã.
Não adianta. Não é amiga, não é lugar, não é viagem, não é família, não é uma casa no campo, uma casa na praia, outra casa, um carro. Não, nada disso vai satisfazer a tua alma. Nada. É só Jesus Cristo, né? Eu tenho autoridade para falar isso porque eu sou convertida há 26 anos apenas, né? Então eu vivi, eu digo que um pouco menos que a metade da minha vida no mundo, né? Eu vivi aí querendo ter satisfeita a minha alma, a minha juventude, buscando dinheiro, trabalhando, né? Querendo ser vista, querendo ser amada, né? E isso tudo era uma grande futilidade. E eu vivia perdida, eu vivia entristecida, deprimida, sozinha, me sentia rejeitada, largada, sozinha. Então, isso é o quê? É a vida de quem está fora de Jesus. Por isso que eu te falo, se você conhece a Jesus Cristo, se você está em Cristo, às vezes nós estamos aqui como mulheres orando, né, em busca de orar pelos nossos filhos, mas às vezes a gente tá capenga, às vezes a gente tá só pele e osso, sabe? Às vezes a gente não tem um músculozinho para sustentar tudo aquilo. Tem mulher que às vezes está me ouvindo ou vai ouvir que está destruída, que não tem, sabe, mais esperança. Mas e eu venho te dizer, creia naquele que diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus, quando ele diz isso, ele fala a respeito de abundância, ele fala a respeito de pureza, ele fala a respeito de uma vida dinâmica, ele fala a respeito de poder, né? Esses dias eu estava falando com uma amiga via WhatsApp, combinando, falando para ela que eu precisava tomar um café. E dizendo, né, falando, olha, eu tive aí de uns tempos para cá, eu parei um pouco a minha vida. Sabe quando você fica naquele automático, ai, preciso fazer isso, fazer aquilo, aí a gente vai para a igreja, aí vai para o trabalho, aí cuida das coisas de casa. Gente, tem uma hora que a gente parece que a gente vai enlouquecer. Então eu parei, eu comecei a priorizar exatamente o que era prioridade na minha vida. E eu fui orando, e eu falei, Senhor, o que é prioridade? É o Senhor, né? Então eu já estou desde novembro, eu leio a Bíblia e eu escuto a Bíblia. Então de manhã eu vou para a academia, eu ponho a Bíblia no meu ouvido e eu vou ouvindo, e aquilo vai entrando por repetição, repetição. E depois à noite eu pego aquilo mesmo, aquela mesma palavra que eu li, e eu vou nos meus olhos ali lendo, e eu vou pedindo para que o Senhor ministre no meu coração, né? Então, assim, a gente precisa o quê? Ter uma posição nova. Diante de quando eu parei, eu falei assim, Senhor, eu quero ler a tua palavra e ela inteira, eu quero entender, eu quero viver, né? E para isso, depois veio qual outra prioridade? Poder olhar para o marido, né? Depois poder olhar realmente para minha casa, que é onde eu dou todo o conforto, eu dou vida. É dentro da minha casa que eu trago vida para todos aqueles meus familiares. Depois eu fui ter o olhar para os meus filhos, né? E depois eu fui ter o olhar para o meu trabalho. Depois fui ter o olhar para a igreja. Muitas vezes na minha vida eu fazia isso tudo inverso. Sabe, muitas vezes eu fazia assim: Deus, a igreja, a família, sabe, e o trabalho, eu não dividia nada. A partir do momento que eu pude entender o que é prioridade, né, e quem a Bíblia fala que é prioridade, a minha vida eu pude experimentar um dinamismo, né? Às vezes você anda correndo de um lado para o outro, mas você está cansada. Porque às vezes as prioridades estão invertidas e aí você gasta muito mais energia de um lado do que no outro. Então, às vezes tem coisas para fazer, né? Imagina, tem várias coisas, mas a hora que eu estou fazendo uma coisa, eu gastei muita energia e quando eu chego aqui desse lado, eu não tenho mais energia para fazer aquilo. Então, mulher, hoje, pergunta para aquele que tem a fonte da água: Senhor, o que é prioridade na minha vida? Senhor, o que eu preciso fechar os olhos e para onde eu preciso abrir? Ministra no meu coração, né? Então, aqui no finalzinho do texto, ele fala a respeito do balde, né? Que a mulher ela pega ali o cântaro dela e ela deixa o cântaro no chão a hora que os discípulos chegam e eles veem aquela cena. Eu imagino ela, ela se perde, ela fica acho que constrangida e ela deixa o cântaro e ela sai correndo, né? E aí eu falo, ela foi correndo para mergulhar na fonte, ela largou o balde.
E muitas vezes a gente enche, né? Continuando até falar que as coisas no mundo não vão nos preencher. Muitas vezes a gente enche o nosso balde e o nosso balde ele acaba se esvaziando rápido. E a gente vem de novo e a gente enche novamente para aquele nosso balde ficar cheio, para a gente poder matar a sede, né? A mulher. A mulher ali, depois de conhecer Jesus como Messias, o que ela fez? Ela deixou o balde e ela mergulhou profundamente. Então, ela desejou correr, sair correndo e falar de Jesus, convidar outras pessoas também para mergulhar naquele Cristo, né? Naquela verdade que ela estava ouvindo. Então, deixar o balde e mergulhar na fonte é uma decisão diária. Diária. Vocês pensam que é fácil, né? Eu sei que não é para vocês, para mim também não é, né? Deixar o balde e mergulhar, porque muitas vezes eu acho que eu dou conta de todas as coisas. Muitas vezes que eu acho que eu posso cuidar da vida do meu marido, da agenda do meu marido, das questões da família, e não é assim, né? Não sou eu que vou cuidar. Então eu tenho que prestar atenção onde eu vou pisar, ou aquilo que eu vou escolher, pelo que eu vou sofrer, né? Então, Cristo, ele nos prometeu o quê? Vida abundante, né? Então, quando a gente mergulha na fonte, que é Jesus, a gente vivencia uma intimidade intensa e real, tá? Finalizando aqui no versículo 16 a 18, Jesus, ele vem e ele ensina o quê? A mulher sobre ela ter consciência. Quando ele fala para ela, olha, vai e chama do teu marido. A gente precisa se arrepender diariamente. Eu sempre falava isso em sala de mulheres e repito falando, por isso que eu gosto desse tema de palavra, porque a gente é mundano, a gente é carne, a gente tem pecado. E às vezes a gente vai vivendo a nossa vida sem se arrepender. Às vezes a gente acha que a gente já foi salva, a gente está em Jesus, a minha família vai para a igreja, mas a gente peca. A gente pensa coisas erradas, a gente lida, a gente fala no tom errado, a gente fala as coisas erradas, né? Então, por isso que Jesus diz para ela: vai e chama teu marido. Né? A gente aqui, uma outra coisa que a gente aprende, é algo tão simples, né? Que às vezes as pessoas ainda viram e falam, né? Ai, mas o casamento, a gente está aí no século XX, já está indo sabe, 2025, 2026, e as pessoas ainda ficam falando a respeito de papel passado. Para Jesus, o casamento de papel passado faz sentido. Para Jesus, morar junto não é marido. Não adianta. Não adianta estar em desobediência, né? Então a gente aprende aqui, por isso que Jesus vira e fala: olha, vai lá, chama o teu marido. Aí ela fala: não, Senhor. Né? Ele fala: pois é, bem disseste, né? Dos 5 que você já teve e o que você tem hoje não é teu. Por quê? Porque ela morava junto com o amante, ela vivia com o amante, né? A gente aprende também que o arrependimento não tem a ver com condição financeira, cultural, racial, né? A gente para e a gente, quantas pessoas a gente conhece que às vezes é muito abastada financeiramente e fala, não, né, eu não preciso de Jesus. Imagina, eu tenho carro, eu tenho viagem, eu vou para onde vou, a hora que eu quero, meus filhos estão bem, né? Quanta gente. Ou então tem gente que vira e fala, ah, não, imagina, eu não tenho pecado, né? Mas não, todos nós, a Bíblia fala que todos estão perdidos e afastados da glória de Deus. Então a gente precisa estar pronta para falar. E para a gente estar pronta para falar, a gente precisa se arrepender, porque senão a gente não tem unção para falar, a gente não tem moral para estar falando. Sabe aquela pessoa que fala, ai, mas eu não consigo falar de Jesus? Será que você, né, às vezes tá com a vida realmente limpa para você estar aí? Às vezes é por isso que às vezes não consegue, né? É só uma ideia, né? Então, assim, sobre a água da vida, só entende quem está em pecado e precisa de salvação. Por isso que aquela pessoa precisa ter, saber a respeito da sua identidade. Olha, eu sou uma pessoa ruim, né? Eu falo por mim, nossa, se deixar, eu quero tudo, todo mundo, eu quero controlar tudo a todos, né? Eu não quero trabalhar nenhum dia, eu quero viver aí com a perna pro ar. Se for pensar,
no meu íntimo, né? Então nós precisamos falar a respeito de arrependimento, pois sem arrependimento não tem fé. E o seu testemunho, ele revela Jesus, né? Quando ela foi anunciar Jesus, ela não se lamentou sobre a situação que ela se encontrava, né? Ela não divulgou a sua história, ela não chegou falando, olha, eu vivi assim, eu vivi assado. Ou então ela mesma não ficou ali falando, ai, Jesus, olha, homem, o que que você tem a ver com a minha vida? Olha, a minha vida é toda, né, em pecado. Ela não falou nada, né? Ela apenas ouviu, ela não ficou chorando por as suas situações emocionais, ela compartilhou, ela seguiu para frente e ela compartilhou. É isso que eu falo, a gente não tem tempo a perder com nhenhenhé, com mimimi. Não tem. Hoje mesmo eu tive um episódio dentro da minha casa por conta da escola da minha filha. Daqui a pouco minha filha virou para mim e falou: Mãe, mas a senhora tá com muito nhenhenhé. Eu olhei, eu parei, eu falei: Aí, quando a gente cai em si, eu falei, tô com muito nhenhenhé mesmo, que ela mesmo, né? Eu tô me condoendo por ela e ela mesmo tá se condoendo. Ela falou, mãe, tá tudo certo, eu não ligo para nada disso, né? Então, às vezes, a gente perde muito tempo, né? Então, né, nós precisamos nos promover, né? Nós não precisamos nos promover através de Jesus, mas sim nós devemos promover Jesus através das nossas vidas, em nossas vidas. É isso que a gente precisa, e é aí que segue o nosso testemunho, sem mimimi, sem nhenhenhé, né? E por último, Jesus fala a respeito do sentimento religioso, e ele ensina aquela mulher como adorar, né? Aqui a palavra ela fala que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, né? E em verdade, de forma sincera. Esse espírito, se a gente parar para ver, ele está em minúsculo, que significa o quê? De uma forma bíblica, de forma racional. É nesse sentido que vem falando. E de forma sincera. Porque muitas pessoas, se a gente for parar para ver, elas entregam um culto que é verdadeiro, mas muitas vezes não é sincero. Não é sincero, às vezes tá ali, tá na igreja, tá louvando, tá adorando, tá tudo lindo, mas a cabeça tá lá em casa, tá lá no que ela vai fazer durante a semana. Às vezes o coração tá ali e às vezes está desesperado para resolver uma coisa amanhã ou não tem fé nenhuma naquilo que vai acontecer na segunda-feira, né? E outras, elas são até sinceras, mas elas não entregam um culto em verdade. Né? Por exemplo, a gente hoje sabe, né, pessoas que às vezes vivem aí ajoelhadas, né, ralando o joelho, literalmente, né, caminhando, fazendo caminhadas para entregar para o Senhor alguma coisa, né? Pessoas que vivem, às vezes, fazendo, sabe, campanhas e campanhas e campanhas, promessas e promessas, novenas, né? É de uma forma sincera? É, mas do que adianta? Do que adianta eu andar? Ah, é sacrifício, mas Jesus já fez o sacrifício. Entendem? Então, o que? A gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa entregar um culto verdadeiro, né, bíblico e sincero, porque senão a gente acaba caindo aí nesse duelo de erro, tá? Então, quem tem um encontro com Cristo, é como eu disse, tem pressa para falar de Jesus. E é como ela deixou o cântaro e ela correu para falar. Então, é necessário que a gente deixar para trás todas as coisas. E quando eu olho para Jesus, eu deixo tudo para trás. Eu falo, o que importa é isso, né? O meu testemunho é quem fala mais alto. Então, ao reconhecer verdadeiramente Jesus, ela tirou ali todo o peso da identidade dela. E às vezes a gente carrega, ai não, mas eu já errei com meu filho, ai meu filho está fora da igreja porque eu errei, né? Ai, a minha vizinha não ouve, não quer saber de ir para a igreja porque eu errei, porque um dia eu fui, sabe, rebater o que ela tinha falado. Recomeça. Só recomeça. Recomeça onde você parou, recomeça no seu casamento, recomeça com a sua vizinha, recomeça com a sua sogra, recomeça com seu filho. Peça amor, amor, amor. Né? Às vezes a gente vai lidando, você pode dizer para mim, ai, Érica, mas você não sabe o meu filho, o trabalho que ele me dá. Eu não imagino, mas peça amor. Jesus, ele vem e ele renova. Ele renova, porque é isso que eu peço. Quando às vezes eu estou com alguma ocasião, seja com a igreja, seja com o trabalho, Senhor, me dá amor para eu estar nesse ambiente. Me dá amor para que eu consiga estar ali presente de alma, de espírito e ainda testemunhando o Senhor, né? Esses dias eu
Eu tô falando disso porque eu lembrei, eu tô com meu triglicérides alto, meu colesterol alto, é, eu acho que eu comi aí num tempo que eu estava cuidando da minha mãe doente, com um pouco de ansiedade. Eu digo, a gente gosta de massa, né? E aí acabei extrapolando um pouco. E a médica falou para mim que tá um risco muito perigoso de eu ter um infarto, que era para eu me cuidar. E agora, para me cuidar, já faz tempo que eu não corro na esteira, não corro na rua. E aí eu fui procurar ajuda e aí a pessoa falou para mim, olha, você tem que correr um pouco, porque é aí que você vai gastar realmente gordura, né? E eu falei, Senhor, como eu vou correr? Já tenho quase 2 anos que eu não corro, né? Porque eu comecei a sentir dor de cabeça, fiz exames, mas eu falei, Senhor, Senhor é comigo, me dá força. Então eu comecei a correr, né? A semana passada eu comecei a correr, e então eu corro 1 minuto e eu ando 1 minuto. Eu corro 1 minuto e eu ando 1 minuto. Parece que eu vou morrer. A hora que eu tô naquele parece que eu vou morrer. E aí eu falo, Senhor, né? Me ajuda. Me ajuda, Senhor, eu preciso baixar esse triglicérides, porque senão é a gordura que vem para o meu sangue, né? E ali, quando eu estou não morrendo, quando eu estou morrendo, eu vou olhando e vou falando, Senhor, o Senhor lutou, é o seu sacrifício, e ali eu estou. E eu fiquei super feliz hoje, porque eu estou uma semana e eu já perdi 3 quilos. Olha só, lógico, com medo, né? Tô fechando a boca bem, então, assim, é só medo, né? Se quiser, eu dou um susto, falo, olha, você vai ter um infarto, né? Você que não consegue emagrecer. Pede para alguém chegar aí para você e fala, vai ter um infarto, que olha, a gente fecha a boca. E eu tô fechando a boca da forma que eu nunca fechei, né? E tô aí também no jejum, né? Também tenho feito bastante jejum aí, pensando, né, na minha vida espiritual, em tudo aquilo que eu tenho que dar para minha família também. E eu também tive muita dificuldade, né, de também fazer jejum, né? E hoje eu estava pensando, nossa, será que eu falo isso? Mas é vergonhoso, né, para uma esposa de pastor dizer que tinha dificuldade. Mas eu tinha, caramba, acabei de dizer que eu sou carne, né? Então, se eu sou carne, eu tinha dificuldade. Às vezes, muitas vezes eu começava jejum e eu parava. Eu não dava continuidade. Eu falava, Senhor, como é difícil. Mas isso eu venho trabalhando. Por isso que eu disse, já desde o ano passado eu venho trabalhando. Eu falo, Senhor, eu quero estar mais próximo do Senhor. Senhor, eu quero mudar a minha vida, quero mudar a minha postura. E quando a gente se põe mesmo, deixa o cântaro, né? E não olha para a nossa identidade, Jesus, ele vai ajudando. E hoje eu faço jejum, sabe, com facilidade. Eu falo, Senhor, é só o Senhor mesmo, é só o Senhor. Então vamos orar? Quero orar rapidinho com vocês. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, pelo teu infinito amor. Que coisa linda é o teu amor pelas nossas vidas, Pai. O teu amor nos constrange, o teu amor nos transforma, nos ensina a cada dia, Senhor, como a tua palavra é poderosa. Que as minhas irmãs, juntamente comigo, aquelas que vão ouvir, Senhor, possam ser transformadas. Eu sei que o Senhor para cada uma que está ouvindo, o Senhor tem algo a mudar de rota, a transformar, a curar, né? Que o Senhor possa encontrar corações abertos, ó Pai, para que nós tenhamos intimidade verdadeira, para que nós possamos oferecer um culto bíblico sincero, com vida, ó Pai, onde a gente possa realmente beber da fonte da água viva e não ficar enchendo o nosso balde e voltar tão preocupada com as coisas do mundo, Pai. Nós queremos a cada dia estar mais próximas do Senhor. Nos ensina, continua a ressoar sobre essa mensagem através do Teu Espírito Santo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, mulher.